Atos capítulo 2, versos de 14 a 41. Sim, a 41, uma leitura extensa, mas necessária para a exposição dessa noite. Atos 2, de 14 a 41. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia, todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Esses homens, eles não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilha em cima, no céu, e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherá de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, Deus, que já foi lida e que será exposta agora.
Que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Queremos ouvir o Senhor, queremos ouvir a Sua voz. Fale conosco, pelo poder do Teu Espírito. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em uma série expositiva do livro de Atos, e nós vimos que a última instrução que Jesus deu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, foi para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles esperassem pela promessa do Pai, que era o Espírito Santo. Eles receberiam um poder celestial, eles receberiam uma verdadeira habitação divina para realizarem aquilo que o próprio Cristo desejava que eles realizassem. O Senhor prometeu que o Espírito Santo os capacitaria para serem as suas testemunhas. E essa promessa é cumprida. Nós vimos lá em Atos 2, de 1 a 13, que esses versos nos falam do cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo desce sobre eles, e aqueles irmãos, cerca de 120 seguidores de Jesus, são cheios do Espírito Santo. Há um ruído, um som ali, que causa um alvoroço, atrai a atenção de um público que representava judeus vindo de várias partes do mundo, e esse acontecimento gera uma reação dividida. Por um lado, você tem alguns que reconhecem que estão ouvindo as maravilhas de Deus, né? E por outro lado tem aqueles que desprezam os discípulos, zombam deles e os consideram um bando de beberrões. É nesse contexto de confusão, é nesse contexto de zombaria, é nesse contexto de curiosidade que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele se levanta, ele junto com os outros discípulos, ele toma a frente ali e ele começa a explicar o que estava acontecendo. Ele proclama um sermão poderoso. Nesse trecho que nós lemos, nós encontramos aqui o registro da primeira pregação cristã. Primeira pregação logo após a ascensão de Cristo e a inauguração da igreja com a vinda permanente do Espírito Santo. Então Pedro ele se levanta no meio deles, ele se dirige a eles em alta voz e diz assim: homens da Judéia, todos vocês que estão aqui e me ouvem, deixem-me explicar o que está acontecendo. Ouçam com atenção. Esses homens, eles não estão bêbados, como vocês supõem. Porque ainda são 9 horas da manhã. Daí você vai olhar para o Brasil e falar, 9 horas da manhã eu já vejo muito cara bêbado por aí, né? Vamos entender um pouquinho aqui o contexto, porque 9 horas, dependendo do lugar que você anda, você já tem uns caras que tremendo para beber alguma coisa, se ele não beber, não resolve o problema dele, né? Se você ouviu a mensagem da semana passada, você deve se lembrar que Pentecoste era a festa que acontecia 50 dias após o sábado da semana de Páscoa. Essa era uma festa também conhecida com outros nomes ali, festa das semanas, festa das colheitas, festa das primícias. E judeus piedosos, eles vinham de lugares de várias partes do mundo para o templo em Jerusalém. Eles queriam celebrar ali aquilo que seria a primeira grande festa depois da Páscoa, e era uma festa que atraía uma multidão, tanto em tamanho quanto em diversidade geográfica. E um dia de festa como o Pentecoste, nenhum judeu, naquele período, fiel, quebraria o jejum antes das 10 horas da manhã. Por isso, era improvável que um grupo de pessoas ficasse tão bêbado, tão cedo. Por isso que Pedro ressalta o horário. Ainda são 9 horas da manhã, porque dentro daquele contexto, num período de férias, era pouco provável que alguém tinha enchido a cara ali. Mas o fato é que a cidade estava cheia. O povo judeu estava representado ali, e é exatamente nesse cenário que Deus decide agir. Pedro, ele se levanta
para anunciar o que Deus estava fazendo diante de todos. E olha que interessante, queridos. Pedro, ele constrói a sua pregação, obviamente inspirado por Deus, fazendo referência a 3 textos das Escrituras. O que Pedro faz aqui é pregar a Bíblia. Na primeira citação do Antigo Testamento que ele faz, Pedro mostra que o derramamento do Espírito Santo, aquilo que eles estão presenciando, como nós falamos a semana passada, não é confusão, não é embriaguez, é um cumprimento de uma profecia. Uma promessa antiga agora estava sendo cumprida. Por isso, ele menciona, ele faz a citação ali de um texto lá de Joel, capítulo 2, versos de 28 a 32. Nós não somos habituados a pregar em Joel, né? Mas ele faz uma citação de Joel. Se você conhece um pouquinho de Bíblia, Joel, ele foi um profeta do Antigo Testamento. Nós sabemos pouco sobre a sua biografia, mas o que tudo indica, o seu ministério esteve ligado ao Reino do Sul, Judá ali, tendo Jerusalém, Judá como pano de fundo, e a sua mensagem gira em torno de um tema importante na Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, o tema do dia do Senhor. E Joel trata esse tema do dia do Senhor como um tempo que começa com um juízo de Deus e que conduz a uma restauração, à luz, e quando Deus vai intervir de maneira sobrenatural no curso da história humana. Em Atos, capítulo 2, o texto que nós estamos lendo, no dia de Pentecoste, Pedro afirma que essa profecia começa a se cumprir. Esse cumprimento dessa profecia, ela pode ser entendido como pleno ou inaugurado, depende do ponto de vista teológico, né? Não exclui aqui ou nem minimiza um cumprimento ainda futuro relacionado ao retorno de Cristo, mas o que a multidão vê em Pentecoste não foi desordem espiritual. O que a multidão está presenciando ali, Pedro está dizendo, é cumprimento de uma promessa. O que vocês, judeus, estão vendo aqui é palavra de Deus. O que vocês estão vendo aqui, Deus falou que ia acontecer. É Deus derramando o Espírito Santo sobre o seu povo. Mas ele continua. E na segunda menção ao Antigo Testamento, inclusive foi o salmo que eu preguei novamente aqui na quarta-feira, até porque eu estava preparando o sermão de hoje, Pedro, ele utiliza o Salmo 16, os versos de 8 a 11. Ele dá uma ênfase na ressurreição de Cristo, e ele argumenta que Davi não poderia estar falando de si mesmo, porque Davi morreu, Davi foi sepultado. Logo, o texto aponta para o Messias. Em outras palavras, a ressurreição de Jesus já estava anunciada nas Escrituras. É isso que Pedro vai dizer lá nos versos de 25 a 28. O Salmo 16, que Pedro cita aqui, é um salmo de Davi, uma oração de confiança e proteção. Davi declara que o Senhor é o seu refúgio, ele centraliza o coração e os afetos em Deus, o Senhor é o seu prazer, o Senhor é a sua herança. Mas lá nos versos finais do Salmo 16, lá nos versos de 8 a 11, Davi expressa uma esperança além da morte, uma vitória sobre o sepulcro, a continuidade da vida na presença de Deus, mesmo que sem compreender plenamente todos os detalhes, essas palavras apontam para Cristo. Então, Pedro olha para aqueles e fala assim, está vendo as Escrituras? Davi morreu, seu corpo ainda aguarda a ressurreição no último dia, mas Jesus, o Filho de Deus, morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte para perdoar os nossos pecados e nos dar vida. Em Cristo nós recebemos um novo coração, uma nova natureza. A esperança de Davi encontrou o seu cumprimento em Jesus. Aquilo que Davi esperava, está aqui, é cumprimento da palavra de Deus. E na terceira menção ao Antigo Testamento, Pedro cita o Salmo 110, verso 1.
para mostrar que Jesus não apenas ressuscitou, mas que Jesus foi exaltado à direita de Deus. Ele argumenta que Davi não subiu aos céus, portanto não poderia estar falando de si mesmo. O texto aponta para o Messias entronizado. Olha o que diz os versos de 34 a 35 de Atos. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Esse é um dos salmos messiânicos bíblicos, talvez um dos salmos mais citados do Novo Testamento. O outro é o que eu vou pregar quarta-feira, Salmo 69, então não falte no culto de oração, que eu vou citar um dos outros salmos mais citados, vou pregar sobre um dos salmos mais citados no Novo Testamento, mas é um salmo que não apenas trata de experiências pessoais de Davi, mas apresenta de forma clara a figura do Rei Divino entronizado à direita de Deus. O Cristo que Pedro anuncia, queridos, não está no túmulo, está no trono. E o Cristo que reina hoje é o mesmo que um dia voltará para buscar a sua igreja e consumar o seu reino. Pedro, na sua primeira pregação após a ascensão de Jesus, a primeira pregação cristã proclamada após a ascensão de Cristo, a inauguração da igreja com a vinda do Espírito Santo é completamente bíblica. Está firmemente fundamentada nas Escrituras. Pedro está dizendo, isso que nós estamos vivendo não é fruto de emoção. Isso que nós estamos vivendo não é algo descontrolado, desconhecido, não é algo que vem da imaginação humana. É o cumprimento da palavra de Deus, revelada séculos antes. Isso começa a nos ensinar algumas coisas. Porque a pregação de Pedro, ela não foi construída sobre discursos meramente filosóficos, nem reduzida a abordagens psicológicas, mensagens de autoajudas, leituras sociológicas, técnicas de neurolinguística ou qualquer outro recurso. Essas áreas podem ser úteis e ter os seus valor nos seus próprios campos de atuação, mas a mensagem do púlpito, a vida diária da igreja, precisa estar enraizada e precisa estar alicerçada nas Escrituras, queridos. Tudo essas questões que eu falei aqui têm o seu valor no seu campo de atuação, mas no púlpito, o que a gente prega é o que Pedro nos ensinou a pregar. É a palavra. A mensagem cristã tem um alicerce claro, a palavra de Deus. Por isso que nós, como cristãos, somos chamados a conhecê-la. Conhecer com profundidade, interpretar ela com responsabilidade e anunciar ela no poder do Espírito Santo. É muita responsabilidade isso, queridos. Eu assumi um compromisso no seminário de dar algumas aulas. E uma delas que eu daria agora na segunda metade desse semestre seria hermenêutica bíblica. E eu só não estava caindo nos cabelos porque eu não tenho. Porque se tivesse, tinha caído. E aí essa semana eu recebi uma ligação do coordenador. Falou, Bruno, dá para a gente inverter a hermenêutica lá para o final? Eu falei, é de Deus. Porque a hermenêutica é a disciplina que a gente aprende a manejar as ferramentas de interpretação bíblica. É difícil, porque a gente quer ser fiel ao texto bíblico. E isso é um exercício. E aí eu vou ter um tempo melhor para me preparar para a aula. As outras eu domino um pouquinho mais ali para esse primeiro momento. Mas por quê? Porque a gente precisa interpretar a palavra com responsabilidade. E nós precisamos conhecer com profundidade, interpretar com responsabilidade, mas anunciar, não na oratória do homem somente, mas no poder do Espírito Santo. Uma boa oratória é gostoso de ouvir. Tenho certeza que tem muitos outros pregadores que seria muito mais gostoso que ouvir a minha voz. Eu brinco que a minha voz é potente, mas ela é feia. Né? Quem escuta a live lá, se os irmãos não fizerem um milagre, vai ser difícil. Né? Mas não é no poder da nossa voz, queridos. É no poder do Espírito Santo.
É isso que Pedro está nos ensinando. Pedro nos mostra isso na prática, cheio do Espírito Santo. Ele não pregou opiniões pessoais, ele não falou de assuntos da moda, ele não massageou o ego dos donos da igreja do seu tempo, ele pregou as Escrituras cumpridas em Cristo. Porque a pregação do Evangelho aponta para Cristo. Uma igreja cheia do Espírito não é uma igreja que abandona a Bíblia. É uma igreja que volta para a palavra com mais fome, com mais temor, com mais reverência, com mais obediência. Como eu disse a semana passada, a palavra e o Espírito não caminham separados. É o Espírito quem ilumina o nosso entendimento para compreender a palavra, e quem aplica essa palavra ao nosso coração, e é esse Espírito que atrai aquela multidão para ouvir a palavra de Deus, prepara o cenário para Pedro pregar o sermão, e é o Espírito que convence. Não deveria, como eu disse, e repetindo o que eu falei a semana passada, existir a igreja da labareda e a igreja do gelo seco. O que deveria existir é a igreja de Cristo, com fome e sede da palavra de Deus, pelo Espírito. O sermão de Pedro nos ensina que a pregação cristã e a vida diária da igreja tem que estar fundamentada nas Escrituras. Mas ele também nos ensina que a pregação cristã e a vida diária da igreja precisa ser cristocêntrica. O que isso significa? A mensagem do cristianismo é centrada na pessoa e na obra de Jesus. Cristo está no centro da pregação dos apóstolos. E como nós vamos ver ao longo dessa série, Cristo está no centro da vida diária da igreja. O sermão de Pedro, ele conta a história de Jesus. Cristo é o centro da mensagem. Ele começa a descrever verdades cristológicas para nós, verdades sobre a pessoa e a obra de Jesus. 5 ensinamentos, como nós veremos aqui, fundamentais sobre a pessoa e a obra de Jesus, queridos. O pregador, ou a gente, na nossa vida diária como igreja, até temos e devemos, porque isso traz edificação, contar as nossas experiências diárias. De vez em quando eu paro aqui e falo um exemplo aqui. Eu uso meus exemplos pessoais, porque eu também não vou expor os irmãos aqui nos exemplos. Ou exemplos fora do nosso contexto, porque a gente exemplifica, mas o centro da mensagem não pode ser o meu exemplo. O centro da mensagem é Cristo. O centro da vida diária da igreja não pode ser a nossa experiência pessoal. Embora a nossa experiência pessoal faz parte, edifica e faz parte da vida comunitária, é importante. Mas olha o sermão de Pedro, o que ele começa a nos ensinar. Primeiro, ele nos ensina sobre a encarnação, a vida e o ministério de Jesus. Olha o verso 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Pedro, ele começa afirmando a humanidade de Jesus. Ele veio como homem, conhecido como Jesus de Nazaré. Viveu entre vocês, foi aprovado por Deus no meio de vocês, mas por obras sobrenaturais. Os milagres, as maravilhas e os sinais não eram espetáculos. Eram sinais que revelam verdades espirituais e confirmavam quem Jesus era. Foi o próprio Deus que realizou essa obra por meio dele. E isso agora era público, eles conheciam. Esse Jesus que viveu de forma santa, poderosa e extraordinária. Sua vida, o seu ministério testificava que ele havia sido enviado por Deus. Então Pedro, depois de fundamentar na Bíblia, ele vai para Jesus. Olha quem é esse Jesus. Mas ele continua. Ele viveu entre vocês. Ele encarnou. Vocês conheceram ele como Jesus de Nazaré. Ele fez milagres e maravilhas porque Deus operou por meio dele, mas ele morreu. Verso 23.
Esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Esse que foi morto, em parte, porque foi entregue a eles pelo determinado desígnio de Deus, presciência de Deus, e como parte do plano eterno de Deus, e em parte, porque vocês, com a ajuda de homens perversos, provavelmente ali os romanos, o mataram crucificando. Pedro, ele começa a mostrar sobre a cristologia, sobre a doutrina de Cristo, sobre quem é Cristo, com base em duas verdades que caminham juntas. A morte de Jesus não foi um acidente na história. Ele foi entregue conforme o plano determinado, conforme a soberania, conforme o pré-conhecimento, a presciência, ou o que você possa imaginar, que eu não vou entrar na discussão teológica. Mas ele foi entregue. A cruz estava dentro do propósito eterno do Pai para a nossa salvação. Propósito de Deus por amor a nós, o propósito da salvação estava sendo cumprido. Mas Pedro dá uma puxadinha de orelha aqui. Mas tem uma responsabilidade humana aí. Ao mesmo tempo, Pedro não isenta os homens de culpa. Jesus foi morto por mãos humanas. Homens perversos. Romanos, a pedido de vocês, lideranças judaicas. Ou seja, a maldade humana foi real. Ainda que Deus estivesse cumprindo o seu plano redentor, mostrou a maldade do coração humano. E na cruz, nós vemos essas duas realidades se encontrarem. O amor soberano de Deus que planejou a nossa salvação, mas também o pecado humano que crucificou o Filho de Deus se encontram. Então Pedro está dizendo, presta atenção nisso. Mas Pedro continua. Ele veio habitar entre vocês, plenamente homem, plenamente Deus, morreu, mas ressuscitou. Versos 24 e o verso 32. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Para que eles receberam o Espírito Santo, queridos? Para testemunhar. E agora eles estão fazendo o quê? Nós vimos, nós testemunhamos, nós estamos anunciando isso. Pedro confirma a verdade da ressurreição de Jesus. E aí ele menciona, como eu falei, um dos salmos. Mas Pedro está dizendo, nós adoramos e nós servimos a um Jesus que triunfou sobre a morte. A um Jesus que derrotou o pecado. A um Jesus que satisfez a justiça de Deus. A um Jesus que nos deu a redenção. Deus transforma o sofrimento da cruz em salvação e glória. Mas Ele encarnou, homem, Deus. Ele morreu, Ele ressuscitou, mas Ele foi exaltado. Exaltado à direita de Deus, verso 33, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pedro aplicou o Salmo 110 para mostrar sobre a exaltação de Cristo. Ele está à destra do Pai. Ele está no trono. É de lá que Ele governa a igreja. É de lá que Ele intercede por nós. É de lá que Ele revestiu a igreja do poder. E é de lá que um dia Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele está exaltado. Mas Ele termina no seu argumento. Verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O argumento de Pedro é que todo Israel deveria ter a certeza que esse Jesus, a quem eles haviam rejeitado e crucificado, Deus o fez Senhor, Deus o fez Cristo, Deus o exaltou, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor da história da igreja, da história e da igreja, Ele reina e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. O Deus que criou o céu e a terra e fez de Cristo o Senhor do universo, Ele governa todas as coisas. Por isso, diante dEle, todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Essa é a pregação de Pedro, queridos. Pedro não está contando uma historinha, um conto de fadas, a história de um super-herói. Ele está confrontando aquelas pessoas com a realidade de quem Cristo, de quem é Cristo, e com a responsabilidade que eles têm diante dele. Pedro está dizendo e está falando sobre o Jesus que viveu entre eles. O Jesus que foi entregue segundo o plano de Deus. O Jesus que foi crucificado por mãos humanas. O Jesus que ressuscitou vencendo a morte. O Jesus que foi exaltado à direita de Deus. E o Jesus que agora reina como Senhor e Cristo. E Pedro está dizendo, é esse que vocês rejeitaram. Queridos, eu me sinto até constrangido em pregar esse texto. Mas eu creio que o mesmo Espírito estava lá, está aqui. Mas quando essa verdade é anunciada no poder do Espírito Santo, ela atravessa o coração, ela expõe o pecado, ela fere a consciência e ela exige uma resposta. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro, eles quem? Aquele monte de gente que presenciou tudo aquilo e que uns estavam dizendo que eles estavam falando da maravilha de Deus e outros que achavam que eles estavam bêbados. Quando eles escutam tudo aquilo, eles olham para Pedro, os outros apóstolos, eles perguntam, irmãos, o que faremos? É lá fora ou é aqui? E Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Queridos, o sermão foi penetrante. Eu penso, e não desmerecendo Pedro, mas eu penso que não foi por conta das habilidades de Pedro. Pedro era estabanado. Pedro às vezes era impulsivo. Mas foi penetrante, porque o Espírito Santo estava falando por meio da boca de Pedro. A palavra de Deus atingiu. A palavra de Deus feriu seus corações. E eles se sentiram culpados. Sim, eles haviam crucificado o Filho de Deus. Então a pergunta que brota deles direta, desesperada, é: o que faremos agora? O que devemos fazer? E Pedro responde: mudem de vida, voltem-se para Deus, sejam batizados cada um de vocês no nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. Recebam o dom do Espírito Santo, a promessa é para vocês, para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. Queridos, não basta a gente olhar para aquela história e lembrar só deles. Aquele povo, eu e você, crucificamos Jesus. No contexto histórico, é verdade que as autoridades religiosas, judaicas e o poder romano pregaram Jesus Cristo na cruz. Nós não estávamos lá em Jerusalém naquele dia, mas o nosso pecado estava lá. A causa da cruz não foi apenas a maldade de alguns homens, mas o pecado de todos nós. Esse era o plano de Deus, Gênesis 3,15. Esse era o plano de Deus. E Pedro anuncia que a multidão é culpada pela crucificação do Filho de Deus. Mas esse mesmo Pedro que anuncia isso, de forma surpreendente, ele anuncia: há perdão para vocês. O que vocês precisam? Arrependimento. Sabe, queridos, quando nós olhamos para a cruz, ela revela duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a gravidade do nosso pecado. A nossa natureza é pecaminosa. Nós somos corrompidos.
Nós precisamos da graça de Deus, e por isso ela mostra o segundo lado, a profundidade do amor de Deus, que vem habitar entre nós e se entrega por amor a nós, para que a gente deixe esse som e venha para a igreja, porque talvez você um dia foi esse que atrapalhou algum culto. Essa é a profundidade do amor de Deus, queridos. Eu me lembro, eu vou contar a minha história como ilustração, tá? Mas o centro é Cristo. Eu me lembro que um tempo eu estava afastado da igreja e um colega começou a namorar a filha de um pastor de uma igreja. E aí a gente afastado, e a gente ia para a igreja, eu já contei acho que essa história aqui. E ele tinha um Fiat Uno na época, né? Tô ficando velho, mas na época um Fiat Uno, e a gente ia lá ouvindo as musiquinhas do mundo. Era curtindo a música mesmo que a gente ia. Aí estacionava lá na porta da igreja e a gente era crente. Só que eu era crente, porque eu fui criado na igreja. Eu sabia como se comportar na igreja. Aqueles meninos, eles conversavam o culto todo. Só que eu estava junto. Aí um dia o pastor, ele chamou a atenção lá de cima da igreja, do púlpito. Falou, vocês que têm vindo aí na igreja, fica bagunçando. Eu nem lembro o que ele falou, mas aquilo entrou no meu coração, queridos. Que eu, por vergonha, eu falei, eu nunca mais piso nessa igreja. Deus me levou, graças a Deus, para outra igreja. Mas a vergonha foi tão grande. Porque eu cresci na igreja. Eu sabia o que minha mãe fazia para ficar quietinho no culto. Eu já tomei os beliscão para ficar quieto no culto. E aquilo me feriu, queridos. E aqui, depois daquele dia, eu fiquei envergonhado de entrar naquela igreja. Queridos, é isso que a palavra de Deus deveria fazer conosco. Ferir a gente de tal ponto, não para você sentir vergonha de não entrar na igreja, entenda o meu exemplo aqui. Mas ferir você de tal ponto, você sentir vergonha do seu pecado, da maldade do seu coração, para você dizer, eu preciso de uma nova vida. Eu preciso de um novo coração. E o caminho para o perdão que Pedro anuncia aqui passa pelo arrependimento. A resposta de Pedro nos mostra qual é a atitude correta diante do Evangelho. Diante da palavra de Deus que fere o nosso coração, a nossa atitude é abandonar o pecado. A nossa atitude é arrepender-se, é mudar de direção, é voltar para Deus. Não é sentir remorso, mas uma mudança real de mente, de coração, de caminho, que resulta em um novo relacionamento com Deus e com as pessoas. Eu fico imaginando, queridos, eu não sei se a gente vai ver isso ainda, mas eu fico imaginando um dia, Deus transformando pessoas, e a pessoa batendo aqui na igreja e falar, eu queria pedir perdão para você, porque eu era aquele que atrapalhava o culto. Eu vim da minha primeira igreja, o meu pastor tinha que descer, para pedir para eu vou falar o nome porque já está até morto, um dos traficantes, que era dono de um bar, na nossa localidade ali, abaixar o som para a gente cultuar o Senhor. Aquele homem não teve tempo, eu não sei se teve, mas os frutos demonstram que não. Mas um dia, com o mesmo vício que ele vendia para as pessoas, com a mesma coisa que destruía as pessoas, ele foi morto por aquilo. O meu desejo, queridos, minha oração é para que vidas sejam transformadas. Eu estou ilustrando aqui de alguém pedir desculpa pelo culto, mas é porque o Evangelho alcançou, não pelo culto, pelo barulho atrapalhando o culto, mas que o Evangelho alcançou o seu coração a tal ponto de você sair daquele bar que você quis dar uma despertinho e não pagar a conta, e você ir lá e pagar a conta. Eu errei. São exemplos para a gente perceber o tamanho da maldade que tem dentro de nós. E junto com o arrependimento, Pedro chama os ouvintes ao batismo, uma resposta de obediência à ordem de Cristo, um testemunho público da fé. Queridos, desde o jardim do Éden, desde a queda, o homem está espiritualmente morto, o homem necessita da graça divina, o homem necessita da redenção que vem por meio de Cristo. Ah, pastor, mas eu sou uma boa pessoa, sim, mas a sua natureza, o seu DNA é pecador, você precisa do sangue de Cristo.
A separação entre Deus e o homem exige reconciliação, e Cristo é o único caminho de volta à comunhão com Deus. A humanidade se afastou de Deus, mas Ele providenciou o caminho de reconciliação em Cristo. Queridos, nós precisamos de perdão. Nós precisamos de um novo começo. E para isso nós precisamos nos humilhar. E reconhecer que nós não podemos salvar a nós mesmos. Talvez aqui, ou talvez não, muitos de nós aqui já fizemos isso. Até os mais durões. Falou assim, eu não consigo salvar mim mesmo, eu preciso de um Salvador. E nós precisamos crer que Jesus é o Salvador, aquele que tem todas as credenciais para salvar pecadores. Assim como Ele assumiu a nossa natureza humana ao nascer, Ele também assume a nossa culpa ao morrer. O Filho de Deus se fez homem, Jesus morreu pelos nossos pecados, na cruz ressuscitou para nos dar salvação. É Ele quem chama. É Ele quem concede fé, é Ele que gera o arrependimento, é Ele que regenera o coração, e é Ele que declara, todo aquele que crê em mim será salvo. E a igreja é o povo de Deus, que salvo por meio de arrependimento e pela fé em Jesus Cristo, foi incorporado ao corpo de Cristo por meio de batismo com o Espírito Santo. E nasce a igreja. Verso 41, caminhando para a conclusão. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pedro pregou a Bíblia. Pedro exaltou Jesus e Pedro convidou as pessoas. Ou melhor, as próprias pessoas, pelo Espírito, perguntaram para Pedro o que deveria fazer e aí receberam o convite de qual é o caminho. E olha que interessante, queridos. Nem todos que ouviram a palavra creram. Mas aqueles que aceitaram a mensagem de arrependimento e foram batizados, eram 3.000 pessoas. Se você está acompanhando a série, se você leu, conhece a história bíblica, mesmo depois de todo o ministério de Jesus, de toda aquela multidão, eles estão lá em Jerusalém e eles são 120 pessoas. 120 pessoas. Agora, 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja naquele dia. Queridos, eu não quero que você se apegue ao número, porque senão eu e você vamos sair frustrados daqui. Porque só se Deus fizer algo esplêndido aqui, porque nós não estamos em 3.000 pessoas aqui. Mas a lição para nós é que quando o Evangelho é anunciado com fidelidade, e no poder do Espírito, ele produz fruto em todos aqueles que Deus chama. Quem Deus vai chamar, não sei. O que Ele me chamou foi para anunciar. E eu anuncio. E Ele acrescenta aqueles que Ele deseja salvar. Eu anuncio quem? Cristo. Pedro pregou uma mensagem bíblica, cristocêntrica e cheia do Espírito Santo. E ele fez exatamente o que eu e você somos chamados a fazer quando nós estamos reunidos em um culto como igreja do Senhor. Ele olhou para o texto, ele explicou o texto, ele aplicou o texto e os ouvintes foram confrontados com o Evangelho. O crescimento da igreja não veio de técnicas, estratégias humanas ou apelos emocionais vazios. Veio da pregação fiel das Escrituras, da centralidade de Cristo e da ação poderosa do Espírito Santo nos corações. A técnica, ela serve à igreja, queridos. É gostoso ver uma divulgação e ver um videozinho ali, ver a imagem do local do evento. Que bênção a tecnologia. Eu sou da época ainda do retroprojetor, queridos. Sou da época da multimídia, porque eu estou vivo aqui. Mas na minha adolescência eu era do retroprojetor. A Gabi nem sabe o que é retroprojetor. Que bênção ver tudo isso.
Mas sabe o que isso tem de lição para nós, queridos? Isso só serve à igreja. Porque o que nos reúne como igreja é ter nascido do Espírito, é ter nascido de Cristo, pela pregação do Evangelho. Anunciada, cantada, mas a Bíblia exposta. E o povo de Deus se dobrando e reconhecendo a sua pecaminosidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia da palavra. Uma pregação fiel a Cristo produz arrependimento, fé e transformação de vida. E o mesmo Deus que acrescentou 3.000 naquele dia, continua acrescentando os que vão sendo salvos hoje. Se o nosso desejo, como Igreja Batista de Calcaia do Alto, é ver Deus acrescentando os que vão sendo salvos, nós não precisamos inventar nada de novo. Nós só precisamos pregar o Cristo das Escrituras, no poder do Espírito, com coragem, amor e fidelidade. E cuidar das ovelhas do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade, queridos, como igreja. Eu quero convidar você, nesse momento, baixar sua cabeça e pensar em como está a sua caminhada de vida. Você já se rendeu a Cristo Jesus? Não se distrai com as crianças, o pessoal está acompanhando eles aí. Você já se rendeu a Cristo Jesus? Ou você, nessa noite, Deus está falando para você, você crucificou Jesus. O seu pecado estava lá. A sua culpa estava lá. E você olha então e diz, Senhor, obrigado. Obrigado pela salvação.